Bom, graça e paz, irmãos. Como diz o profeta Isaías, eis-me aqui. É assim que a gente sempre, quando vai falar da palavra de Deus, na esperança de que o Espírito Santo de Deus nos use. Porque não é o que eu quero falar, mas é o que Deus quer falar. E através de nós Ele pode fazer isso. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, primeiro lá em 1 Samuel 21. Eu vou tentar lidar com esse microfone aqui. Não, eu tenho que deixar ele meio assim, porque senão ele fica entre ele e a Bíblia aqui. Todos abriram? Amém. Ok, vou fazer essa leitura rápida. Acompanhem comigo essa leitura. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, pode comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo os seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Disse Davi: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Ax, o rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Ax lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Ax, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Agora, vamos lá para o Salmo 34? Vamos. Deixa eu só marcar aqui. Todo mundo conhece o Salmo 34, nós falamos desse salmo. Eu gosto muito desse salmo, o Senhor tem falado muito comigo através desse salmo. Essa leitura anterior para a gente entender isso aqui. Eu estou lendo na versão internacional. O Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu.
e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos com os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? O que dizer, né? Esse salmo, eu li essa leitura anterior de Samuel para vocês entenderem qual era o contexto em que Davi escreve esse salmo. Depois, o que ele vive aqui, lá em Samuel, ele vai escrever o Salmo 34, que é um salmo que refere-se à bondade de Deus. Eu cheguei aqui, né, já foi falado de bondade, já foi cantado de bondade, já foi falado, prova e vede que o Senhor é bom. Então, a gente entende aqui o Salmo 34, né, o que Davi está dizendo. Primeira coisa, ele fala assim, o louvor sempre vai estar em meus lábios. Sempre. Por quê? Por causa das coisas que ele tem feito, que ele me fez. Aí a gente começa, né, nós precisamos entender a história. Imagina o que Davi estava passando aqui. Davi começa aquela saga de correr de Saul. Quando Jonatas ajuda Saul, aí Saul descobre que o filho ajudou, lá no capítulo 20 de Samuel. Aí ele fala, como assim? Você está louco, Jonatas? O filho de Saul. Você não vai ser rei, porque enquanto Davi viver, você não vai ser rei, porque ele já tinha sido ungido. Traga-o aqui, para que ele morra. E aí Davi determina, o Jonatas dá um jeito de encontrar com Davi, avisa, e Saul vai determinar a caça, né? Vai atrás da cabeça de Davi. E isso que ele vai passar, e Davi andando com quem? Com aqueles homens, né, que ninguém dava nada por eles, porque Davi teve que fugir o tempo todo. As pessoas, os perdidos, os que estavam sem nenhuma perspectiva de vida, os que eram desprezados, aqueles homens fizeram parte, então, ali com Davi, fizeram parte de um grupo. A gente, né, vocês vão lendo, vão vendo que lá na frente eles vão ser os guerreiros de Davi, quando ele toma posse do seu... Eu acho que, se não me falha a memória, pastor, me corrija, uns 300 homens, eram muitos homens. Homens que ninguém dava nada por eles, que estavam completamente destruídos. Davi ainda tinha esse perfil de líder, ele consegue trabalhar a mente daqueles homens, ele consegue liderar aqueles homens lá na frente. Por quê? Porque todos estavam no mesmo barco. Davi era perseguido. Saul queria a cabeça dele e ia em qualquer lugar que falassem que que Davi estava. Inclusive, esse camarada aqui, enquanto Davi foi lá conseguir os pães, ele ouve, o que ele vai fazer? Vai correr para contar para Saul. Olha, ele estava lá. Então vamos para lá. Então ele vai para lá, manda trazer o Aimeleque. Cadê o sacerdote? Aimeleque vai, Saul vai falar, você está me traindo. Irmãos, estou traduzindo. A Roseli parafraseando, eu tenho isso, para ficar mais fácil. E aí ele fala, Aimeleque, você está me traindo? Ele fala, não, como assim, rei? Davi é o seu servo, é o servo mais fiel que você tem na sua casa.
você não pode falar nada de mim, nem da minha família, porque eu não estou te traindo. Acaso eu ia duvidar, né, que ele não estava a seu serviço? Não é comigo essa história. Eu não fiz nada. E aí ele manda chamar Aimeleque, Aimeleque já está lá, ele chama os homens dele e fala, pode matar. É assim? Pode matar o Aimeleque. Ninguém quis matar. Aí ele chamou aquele que entregou, que era o edomita. Falou, você mata, ele matou. Ele não só matou o Aimeleque, como mais 84 sacerdotes, todos da família de Aimeleque. Só sobrou o Abiatar, que conseguiu fugir para contar para Davi o que aconteceu. E aí Davi falou, eu sabia, quando eu vi aquele homem lá, que o nominho dele, gente... Doeg é o nominho, né? O Doeg, quando eu vi o Doeg ali, eu sabia que ele ia direto contar para Saul. Então, Abiatar faz assim, fica comigo, não volta mais para lá. Eles vão querer a sua cabeça. E Abiatar passa a fazer a parte daquele grupo. E aí Davi começa a fugir, vai para Gade, vou correr para lá, o Ax, ele, né, descobre ali algo acontecendo e eles dão um de louco para sobreviver. E assim ele vai rompendo, fugindo, e Deus dando vitória para ele. O que estava em jogo aqui era a vida dele, era um reinado, era a promessa de Deus. Não era só o Davi, era muita coisa em jogo. E Davi continuou ali, olha, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez o que ele precisava fazer. Ele tinha a direção de Deus, ele consultava a Deus, Deus falava com ele, é para subir, Senhor, é para subir, é para ir, eles vão me matar lá, Deus fala assim, vai, então vamos para outro lugar. Era assim, então ele ia para lá e para cá, na direção de Deus, e quando ele consegue livrar-se, quando passa esse processo todo na vida de Davi, ele então escreve o Salmo 34. Por quê? Precisava deixar escrito isso. Precisava deixar escrito que a vida não é fácil. Que todo mundo aqui, não só agora, mas anteriormente, lá na frente, no futuro, todos nós passamos por situações difíceis. Davi não procurou se afastar de Deus. Davi podia falar, mas ora, me ungiu, né? Samuel foi lá, me ungiu, me entregou o reino, agora eu vivo correndo. Fora que, anterior a isso, Davi teve a chance de matar Saul, ele sabia que Deus tinha entregado a ele Saul. Quando ele se esconde na caverna e o Saul entra naquela caverna, né? Ele entra lá, faz o que ele tinha que fazer ali. E o Davi corta um pedacinho e os seus homens falaram, mata agora, porque o Senhor te entregou ele. O Senhor entregou ele na tua mão. E o Davi foi devagar, cortou. Quando ele corta um pedacinho da capa de Saul, ele já se tremeu de medo, porque para ele aquilo foi demais. Tocar no ungido do Senhor, tocar numa pessoa que foi chamada por Deus, apesar de persegui-lo, apesar de querer a cabeça dele, e apesar dele saber que ele seria o rei. E ele fala, não, os caras falam, por que você vai deixar essa oportunidade? E muitas vezes acontece com a gente, você tem a oportunidade de ficar calado, de ficar calada diante de uma situação, mas você prefere falar. Mesmo tendo razão, tendo razão, você prefere falar, mas você devia ficar calado. O Davi entendeu que Deus deu na mão dele Saul. Mas ele entendeu que aquele homem não era um Saul, né, totalmente doido, que ele já estava completamente transtornado pela ganância, pelo poder, porque Saul, ele era um militar, ele era estrategista, ele fez um grande trabalho. O erro dele foi querer se colocar no lugar do sacerdote, achando que ele podia ocupar o lugar de Samuel e oferecer sacrifício, porque o Samuel estava demorando na visão dele. Samuel demorou. Foi lá e ofereceu sacrifício. E aí Samuel ainda lutando com Deus, intercedendo com Deus. Não, mas o Senhor chamou. Não, e Deus, né, é igual Moisés em relação ao povo. Deus falou assim, Moisés, você desce desse monte, vai lá ver, Moisés. Não, Moisés, você não sabe. Você nem sabe o que o povo está fazendo. Eu acabo com todo mundo, faço de ti uma nova geração. Não, Senhor. O teu nome, como é que vai ser o teu nome? Vai ser envergonhado? Não, não pode. Como assim as promessas?
Ah, é? Então tudo bem, desce, vai ver. Desce e vai ver o que o teu povo lá, vai lá ver. Vai lá ver. Irmãos, Deus tem sempre razão. Deus tem sempre razão. Mas o Moisés, né, ele nunca, em várias vezes ele passou por isso. Foram várias vezes que ele se colocou no pó pelos erros, né, do povo, porque ele entendia, né? Ele era um homem de Deus, ele era uma pessoa. Acho que o próprio Deus, agora, Senhor, me perdoe, acho que o próprio Deus falava, mas eu poderia fazer dele, né, dele uma nova nação. Ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou isso para ele. O próprio Deus falando, e se ele tivesse falado, tá bom, Senhor, pode matar todo mundo, eu aceito o desafio. Ele falou, não, porque não foi isso que eu falei sobre o Senhor, não foi isso que o Senhor tem falado, não é isso que as nações têm sabido, não vai bater essa história, vai ficar, né? Então, com Davi, foi mais ou menos isso nesse momento, ele teve a oportunidade de acabar com quem perseguia ele. Simplesmente, né, o rei, por quê? Se Davi assume, o Jonatas não vai dar continuidade, a descendência dele, e ele precisava que a sua descendência continuasse, e aí o Jonatas também não concordou. Fato é que, quando ele pega a capa, o pedacinho, quando ele consegue, vou fazer, é agora, Deus está dando um sinal, é agora que eu vou matar ele. Acaba o meu problema. Meu problema vai acabar agora, eu vou matar, vai estar aqui, olha, Deus não trouxe aqui para a caverna, Deus trouxe. Ele não faz isso. Ele fala, não, eu não vou tocar nele, eu não vou tocar. E o Saul sai, ele vai, falou, rei Saul, vai falar que é o teu servo Davi. Olha, eu sou seu amigo, eu te sirvo, eu nunca quis fazer nada com você. Veja, o Senhor me entregou a sua vida na minha mão hoje. Olha aqui, mostrou, né, a capa, o pedacinho que ele já se ensinou, um pedacinho. Ele falou, olha, mas eu nunca quis fazer nada contra você. Eu te sirvo. Então o Saul fala, verdadeiramente, você, Davi... sou eu. Ah, tá. Então tá, verdadeiramente você quer me servir. Mas aí ele fala, fala sobre a descendência dele, né? Que Davi fizesse um favor quando ele fosse rei. Olha, até falar, quando você for rei, Davi, você, por favor, preserve, né, a minha descendência. Preserve a minha descendência. E Davi falou, né? Sim, eu preservo, eu vou preservar. E a gente sabe, depois da história, ele vai morrer, enfim, o Jonatas vai morrer, ele vai morrer, mas vai ter um descendente, que Davi, o Mefibosete, que Davi vai buscar quando ele assume o reinado. Davi se lembrou, alguém falou dele, falou, ele está vivo. Aonde está? Está lá na terra, né, gente? Tem até uma música famosa, né? Lodebar, né? Está lá, vou buscar. E traz o Mefibosete, coloca no palácio e dá o lugar que era devido a ele. Davi sempre foi um homem, quer dizer, honroso, né? Tira aquelas partes, né, gente, aquela parte humana, né? Davi fez muita bobeira também, né? Pesa sobre ele muito sangue. Betseba, isso pesa porque ele foi, né? Enfim... Esse currículo dele a gente traz sempre, não esquece, né? Aí a gente fala, mas é o homem segundo o coração de Deus, né? Nossa, mas fez isso. Não, ele só pegou a mulher do outro, que não amava ele, que não queria nada com ele, que amava Urias, mas ele insistiu. É minha, levou, matou, né, praticamente Urias. Carregou e pagou caro tudo isso. Mas era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus inquestionável. Ele cometia os seus erros, mas ele sabia se render ao Senhor.
Ele sabia voltar atrás e ir lá. Ele nunca negou, né, ir para as batalhas. Ele queria construir uma casa para Deus. Deus falou, não, Davi, eu sei que você quer, eu te agradeço, mas você, olha, é um homem de mãos, né? Tem muito sangue na sua mão. Mas fica tranquilo, o Davi guardou tudo para Salomão levantar esse templo e viver um tempo de paz e depois se perder lá na frente, né? E nada aconteceu com ele. Por causa de Davi, o Senhor preservou a vida de Salomão. Por causa de Davi. Olha o que Deus não faz no meio dos nossos, por minha causa e por sua causa. Olha a sua descendência, o que é que Deus não vai fazer com a tua descendência por tua causa. Abraão não viu praticamente nada, e olha as promessas de Abraão se cumprir, tem se cumprido, nós falamos desse homem até hoje, o pai da fé, né? Na fé. Quando você olha para Abraão, você fala, como que esse homem tinha tanta fé, ele tinha tanta, como é que é isso? Com essa dinâmica da fé. Então a gente olha e fala, mano, eu falo direto em casa, eu falo, não, tem umas coisas acontecendo hoje, em tempos modernos. Eu falo, não, só Jesus mesmo para dar conta disso. Irmãos, não tem como ver certas coisas e falar, Senhor, Pai, perdoa. A nossa natureza humana não consegue ver e ouvir certas coisas e falar, Senhor, eu falo, meu Deus, tem de misericórdia, me perdoa, só o Senhor para tolerar. Esse bicho que o ser humano virou, esse bicho que ele sempre foi, só que sem Deus, aí ele se tornou muito pior. Porque nós sabemos que o homem só para, ele tem que ter um freio, né? Os psiquiatras forenses já falam, o homem ele tem um freio, ele tem, todos nós temos. E quando ele perde esse freio, você não sabe do que ele é capaz de fazer. Esse freio na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, eu e você precisamos ter. É o que impede eu e você de repente, como Davi, ao invés de preservar a vida do rei, matar. Falar. Desejar. Ao invés de buscar a paz. Aí o Salmo 34 fala assim, olha, você quer ser feliz? Você quer realmente ser feliz? Busque a paz. Mas buscar a paz não é assim, eu tentei, mas olha, eu tentei, mas ele não, ela não, desculpa, aí o senhor sabe que eu tive que reagir, né? Porque, afinal de contas, eu tenho sangue na veia, agora tem que reagir, Jesus, o senhor vai me entender. O senhor vai entender, né, isso que eu falei, me perdoa, mas o senhor viu o que ele fez, o que ela fez? Eu sei que o senhor, né, é misericórdia, basta eu confessar, mas eu tive que fazer. Aí entra o freio, né, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não, irmão, não vai fazer nada. Vontade de falar, todo mundo tem. Vontade de quebrar um pescocinho assim, às vezes todo mundo tem. Fala, se eu pudesse, dava aquela torcidinha. Quem já viu aqui como é que mata uma galinha? É triste, né? Mas tem que ser rápido e experiente, né? Minha avó só fazia assim, mata. Mas tem uns que é mais cruel, né? Eles vão lá, põe a faca. Sai todo o sanguinho, né? Deixa sangrar. Aí morreu. Aí, às vezes você quer matar na unha. Né? Quando a gente quer matar na unha assim, né? É que aqui ninguém conhece esse termo, né? Eu vou matar na unha, né? Ninguém teve assim, agora, os chefes que me desculpem, né? Os líderes que quis matar alguém na unha assim, ou você foi... Ninguém conheceu alguém assim, né? Ninguém teve uma lixinha do seu lado. Né? Aquela mãozinha, né? Aquela mãozinha também. Lixinha, te lixa. Você fica com a pele grossa, Deus tratando na sua vida. Sua pele engrossou. Aí não é qualquer lixa que vai né? Que vai te esfregar. Não é assim? A lixa, ela tem a gramatura, né? Eu quero dar um acabamento bem, eu vou lá na 2000, aquela que é um papelzinho. Agora, eu quero fazer um trabalho a classe mais... Eu pego uma 60, que é bem grossa.
Eu posso assim, já sai rasgando assim. Você pega a madeira, você já machuca a madeira, né? Porque você não quer saber de preservar o veio da madeira. Que eu trabalhei já uma indústria de vernizes, né? Então já aprendi também a passar um verniz, a lixar, 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 respeitar o veio da madeira, não fazer assim, é assim, senão você vai estragar essa madeira. Quantas coisas acontecem na nossa vida? Quantas vezes você teve que correr de algo? Quantas vezes você teve que se esconder de algo? Ou, há quanto tempo você está em alguma caverna aí, com o urso lá dentro? Né? Você pode matar o urso, sair da caverna. Não vou matar o bichinho, né? Eu não mataria. Eu sou cachorreira, gateira, qualquer tipo de bicho. Até cobra, quando eu vejo lá o pessoal matando as cobras, eu falo, que ignorância. O povo, tudo a cobra é venenosa? Não, a cobra está lá, vivendo a vida dela, quer matar as cobras. Né? Eu sigo até um perfil, um biólogo das serpentes. Convido todo mundo para ir no Butantã comigo, ninguém quer. Já chamei o Jussa, não quer. Já chamei a Gi, não quer. Já chamei o Lé, não quer. Já chamei a Isabela e não quer. Falei, eu quero ver aquela jiboia rara que tem lá, que ela é cinza, pintadinha, parece um mármore, que ela só sai, é difícil ver, uma jiboia enorme. Ela tem o papel dela na cadeia, né? Ela precisa, ela come serpentes. Não tem aquela música que eles chamam Jararaca, deita e rola o quê? Depois que mataram a jiboia? Vocês não conhecem essa música? Não vou cantar, né, gente? Eu me converti faz tempo, né? Eu só vou... Os mais velhos conhecem. Mas tem uma letrinha que fala assim, depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Por quê? Porque a jiboia, ela come, né? Aí outro dia eu descobri que cobra come cobra. Eu falei, o que é isso? A jiboia come a jararaca, que é peçonhenta e uma das mais mortais que nós temos aqui no Brasil. A jararaca e a outra... Olha, agora eu falando de cobra. A caninana não é venenosa, Cate. A caninana é um doce. Eu estou até querendo uma cobra de presente, uma snack. Uma cobrinha americana, ela é linda, gente. Uma jiboia arco-íris é linda. Depois eu tenho certeza que vocês vão pesquisar. Vocês vão ver. Tenho certeza, vejam a jiboia arco-íris, cada cobra que você olha e você vê a perfeição de Deus. É um desenho, são as cores, e você fala, meu Deus, olha. Imagina como a Eva ficou incomodada lá no paraíso, quando a serpente, que não era desse jeito, mas ela era formosa também, né? Coisa feia não chama a nossa atenção, a gente corre, na verdade. Coisa feia a gente corre. Mas fato é que quantas coisas nós temos passado. Ou não, ou só eu estou passando. Cada um está no seu canto passando a sua luta, correndo dos seus medos, correndo, né? Corre daqui, corre de lá. Mas o Davi, ele passou por isso e muitas outras coisas. Mas o Salmo 34 traz para nós essa reflexão para a gente não se esquecer daquilo que o Senhor tem feito. Né? O Salmo 103, se não me falha a memória, fala para que nós, né, não nos esqueçamos, né, de todos os benefícios que o Senhor tem feito. Quanta coisa o Senhor já fez na sua vida. Mas eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, eu estou assim. Poxa, tá, mas o que Deus tem feito ainda, mesmo você na enfermidade, o que Deus tem feito? Vocês conhecem aquele, né? Conta quantas bênçãos são. Eu não vou cantar, mas não vão me convidar para o grupo e eu não vou poder cantar. Eu não vou poder cantar, mas é um hino do cantor cristão que eu adoro esse hino, porque ele fala muito, né? Conta quantas bênçãos são que você tem recebido do Senhor. Aí o hino fala assim, uma, desejo uma vez, hás de ver feliz o quanto Deus já fez. O que o Senhor tem feito por você?
Então, eu fiquei em casa, eu falei, vou falar sobre isso. Nossa, foi tanta coisa que passou pela cabeça, eu vou falar sobre isso. Eu falei, você falou, não, fica só com uma coisa. Mas aqui já entrou a cobra, já entrou. Vão matar a cobra quem tem sítio, quem tem... Por favor, tem um jeito de pegar o bicho e recolher a jararaca. Pega um balde, põe lá, chama o resgate, enfim, para levar o bicho. Nós temos passado muitas coisas, muitos vivendo, né, coisas. Eu posso dizer para vocês, se for contar a minha vida, assim, eu ando meio assumida, assim, né? Falei, Senhor, estou quase turista na tua casa, mas não na tua presença. Eu entendo que a casa do Senhor aqui, o Senhor ministra a bênção, né? Aqui nós recebemos. Salmo 133. É aqui, o compromisso de Deus é com a sua igreja. É aqui onde eu e você estamos. O Senhor conhece a nossa vida. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe muito bem o que cada um está vivendo. Agora, o que eu e você precisamos ter em mente é isso. O Senhor tem feito grandes coisas. No sofrimento você consegue, quando você para, que você você vai olhando e está sofrendo, e o sofrimento aumenta, e você está sofrendo. Você acha que você já tinha sofrido, mas aí vem uma coisa pior, aí você sofre. Aí você fala, não, agora acabou, aí você continua sofrendo. Fala, mas esse sofrimento vai mudando, né? Ele vai mudando de aspecto, e você descobre um sofrimento novo. Fala, mas eu achei que já era só isso. Não, tem outra parte, talvez você vá sofrer. Mas aí você fala, puxa, mas foi sofrido, foi, mas olha, eu posso ver a mão do Senhor até nisso. Porque poderia ter sido pior. Quando a gente começa a olhar, a entender o que Deus tem feito, e que Ele tem o melhor para nós, Ele sabe da nossa dor. Ele sabe, agora o que a gente precisa saber é só nele que nós vamos conseguir permanecer de pé. Só nele. Fora dele você não vai conseguir vencer todas as barreiras que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem, e esse é o nosso chamado. Quando houve a queda, tudo foi mudado. Você fala, mas por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas morrem? Mas Deus não é. Mas Deus é bom. Oh, irmão, vocês falam que Deus é bom, mas olha, veio aí uma tragédia, Rio Grande do Sul, quantas pessoas morreram, outras falam, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão morrendo, está morrendo todo mundo, morre o crente, morre o espírita, morre o católico, morre o ateu, morre! Porque a Bíblia diz que o sol nasce, né? E a chuva para todos. E Deus, ele é justo. Nós não temos que dar conta disso. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, a partir do momento que o pecado entra na vida do homem, na vida ali, naquele plano de salvação que Deus tinha, tudo foi alterado. Tudo ali entrou doença, ali entrou um monte de coisa. É lógico que a nossa genética, tudo foi alterado. Nada mais foi igual. Nada mais foi igual. Então nós não sabemos como seria. Por quê? Porque esse foi o preço do pecado, da desobediência lá. E eu sempre falo, eu quero muito conversar com o irmão Adão, quando eu for para a glória. Queria muito falar, meu filho, você não sabe o que você fez lá embaixo. Você não sabe o que você fez por gerações, séculos e séculos. Adão foi muito, ele não teve dimensão do que foi que aconteceu, não é verdade? Acho que Deus pensou, não, se ele tiver dimensão, olha, ele vai querer, olha, não vou dar ele esse, ele já basta, todos os outros vão saber. Mas o Senhor é bom. Então, o Davi ele vai falando, olha, eu louvo sempre, né? O louvor vai estar sempre nos meus lábios. Por causa das coisas que Ele tem feito, ou seja, que Deus tem feito. Os perseguidos que ouvirem se alegrarão. Os perseguidos olhem para Deus e se alegrem.
não serão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. E aí o 8, que é a chave de tudo isso que eu estou falando. Provai e vede que o Senhor é bom. Será que esse versículo, Davi, ele provou? E ele deixa isso aqui, está relacionado, por isso que eu li Samuel, para você saber, entender qual era o contexto e por que Davi faz esse salmo. Porque ele viveu perseguição, ele viveu o medo, ele passou por muitas coisas, ele teve que matar, ele teve que correr, ele teve que fugir. Depois ele foge de filho, ele vê filho, a destruição da família dele. Ele corre de Absalão, Absalão morre de forma horrenda, ou seja, Davi ele teve que passar por muitas coisas para que se cumprisse a promessa de Deus sobre a vida dele e sobre o trono jamais se afastar, de Judá. E Davi ficou como o marco. Toda a consideração é feita daquilo que foi bom. Se foi igual a Davi, foi ótimo. Antes dele e depois dele. Então, ele fala, provai e vede que o Senhor é bom. E aí eu fiquei pensando, tudo bem. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente fala isso todo dia, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado e visto que o Senhor é bom? Você já parou para pensar que esse provar e ver é porque em algum momento você está passando alguma situação para isso se tornar uma verdade na sua vida? Não tem como provar de Deus sem passar pelo sofrimento, não tem como provar de Deus sem passar por perseguições, não tem como provar de Deus sem você viver certas coisas que você já viveu para você contar, olha, Deus é bom. Ele fala assim, olha, vocês façam o seguinte, provem vocês agora, procurem vocês provar se Deus é bom. Faz prova de Minerva, vamos lá fazer prova de Deus? Faz prova, como é que você faz prova? Faz prova de Deus. Muito bem, o Senhor fala assim, tá bom, eu vou provar. Aí vem as provas. Aí começa a murmuração, Por quê? Não posso. O que está acontecendo na minha vida? E aí você se esquece, que para nós provarmos de Deus, a gente passa por alguma coisa. Não tem como provar do Senhor para você. Se eu for sentar com você, eu tenho um monte de coisa para te contar. Se eu for falar agora, faz tempo que eu estou meio longe, eu tenho um monte de coisa para te contar. Eu poderia dizer, olha, o Senhor tem feito coisas, eu tenho visto o Senhor fazer coisas, porque eu coloquei no coração o propósito de provar a Deus e ver que Ele é bom. E se você põe isso no seu coração, você diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ver que o Senhor é bom, e eu vou confiar no Senhor quando chegar aquelas coisas que você fala, não, isso não na minha vida, não, eu quero acreditar, eu quero confiar. Eu estou desempregado, mas eu vou confiar que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai abrir os meios que eu preciso, vai mandar a provisão, por quê? Não precisa você estar trabalhando de repente para o Senhor te abençoar. Às vezes eu falo, a gente quer ensinar a Deus como abençoar, Eu falo, Senhor, eu estou desempregada. Estou desempregada há muito tempo, Eu já nem falo mais, porque uma vez o Senhor falou para mim, olha, quando você não trabalhava, eu te dava tudo que você pedia. É verdade, irmãos, o que não sapatinho assim, O Senhor dá, tá certo que é coisinha pequena. Eu falo, Senhor, eu devia provar o Senhor mais, ter aquela ousadia que os caras pregam. Pede logo a mansão, pede logo. Não consigo fazer isso. Falou, Senhor, não me dê essa capacidade. Eu falo, não, Senhor, então, por favor. Aí eu falo, ai, Senhor, eu queria tanto, sabe aquele leitorzinho Kindle, Eu estava esperando uma amiga ficar rica para me dar, mas me dá aquele Oasis, o melhor, o mais... Ai, queria tanto desse. Tá bom, Senhor, tá bom, vou esperar. E, de repente, assim, na outra semana, assim, chegou. Eu falei, a amiga não ficou rica ainda, então eu não comprei o Oasis, mas já, Falei, tá bom, esse aqui para começar, estou esperando a amiga ficar rica. Falei, amiga, você sabe que eu não tenho... Se você ficar rica, eu te dou. Então, tá bom, eu acredito em você e você vai ficar rica, mas se você esquecer, você vai ver. Fato é que chegou. Eu falei, Senhor,
Nós somos tão bobinhos, né? Irmão, você nunca sabe quando Deus vai passar. Você nunca sabe quando o anjo vai passar. Você fica desapercebido no culto. Ai, está falando demais. Ai, que mensagem chata. Ai, que canseira. Que agonia. Ao ponto de cair da janela, que nem o Malco caiu quando o Paulo pregava. Pensa que o Paulo, gente... Paulo não era fácil, não. Vocês acham que Paulo ficava fazendo você dar risada o tempo todo? O Paulo, ó, até o ponto de dormir e cair, morreu, e ele foi lá, vamos, levanta, para continuar a ouvir. Não fique desapercebido quando Deus está falando. Você nunca sabe quando Ele vai passar e entregar a tua bênção, ali. E aí, quando Ele entregar, você fala, puxa, se eu soubesse. Se eu soubesse. Eu falo isso direto. Senhor, eu pedi 1 quilo, o Senhor me deu. Se eu soubesse, eu tinha pedido logo uma outra coisa mais valiosa. Você fala, pedir 1 quilo. Entende o que eu estou falando? Não é sobre o valor, não é. Mas era o que eu queria. O Senhor me deu. Aí queria uma outra coisinha, o Senhor deu outra coisinha. Você já foi um pouquinho melhor do que eu queria. Dá sim, tem que pagar, viu, irmãos? Não é que dá, caiu do nó. Não, ninguém me deu dinheiro, não. O Senhor preparou. E eu entendi que o Senhor estava alegrando o meu coração naquela coisinha que ia me alegrar. O Senhor sabe que eu não preciso de grandes coisas para o Senhor. Eu sou tão boba, às vezes eu ganho lá uma florzinha, um amudinho. Ai, que lindo. Mas ninguém dá valor nenhum lavar a Roseli. Ai, que coisa linda. Ai, Senhor, obrigada. Eu prefiro ser assim. Se eu estou pronta para receber as pequenas coisas do Senhor e me alegrar, quer dizer que o dia que Ele resolver, né? Aí eu vou morrer, gente. Aí é melhor nem receber, porque aí eu morro de tanta alegria. Prove ao Senhor na sua fé, na sua fidelidade com Ele. Não importa o que é. Esteja pronto para provar dEle. Não é Ele que vai te provar, você que vai provar dEle. Você vai provar dEle e vai poder dizer que o Senhor é bom. E você vai parar de só ouvir o outro testemunhar, o outro falar. Você vai fazer que nem o Davi orientou. Vocês busquem. Busquem vocês provar de Deus. Esse é o recado da noite. Busque você, sabe? Esquece sua esposa, seu marido, seu irmão. Busque para a sua vida você provar de Deus. Porque isso aqui vai deixar de ser um salmo muito bonito e falando que Deus é bom, mas você vai dizer verdadeiramente. Eu pude contemplar um pouquinho do que Davi, ele quando falou, olha, eu provei, e por isso os meus lábios sempre vão estar louvando o Senhor. E por isso eu não vou me esquecer daquilo que Ele fez. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor te fez. Está lembrado quem era você? Ou continua a mesma coisa que não fez diferença? Está lembrado quem era você quando o Senhor te resgatou? Está lembrado o que Ele fez lá na sua casa? A vitória que Ele te deu? O emprego que Ele te deu? Aquele resgate em família que Ele fez? Aquela enfermidade que, se não foi curada, mas o Senhor tem te dado graça? Está lembrado quantas vezes o Senhor te abençoou? Quantas vezes Ele te curou? Quantas vezes Ele te socorreu? Você está lembrado disso? Quantas vezes você murmurou, e mesmo assim o Senhor teve misericórdia da tua vida, falou, eu vou te abençoar? Você está lembrado, irmão e irmã? Você está lembrado? Eu tento não esquecer, então quando eu entro nas minhas crises, eu vou lá buscar, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que esse versículo é tão importante na nossa vida?
Trazei à memória aquilo que me dá esperança. Porque a tua esperança já foi embora. Porque você está passando uma crise muito difícil. Então eu vou lá resgatar aquilo que Deus fez e aquilo que Davi fez. Eu não só vou resgatar, como eu vou deixar escrito isso para quê? Para que oriente outras pessoas a conhecer o Deus que você serve. Parar de murmurar. Pare de murmurar. E tem um hino da harpa que diz, em vez de murmurares, cante. Um hino de louvor a Deus. Esse eu não posso cantar, porque esse é muito difícil, eu gosto dele, só canto sozinha. Ué, né? Eu cheio de adorar a Deus. Às vezes eu estou em casa, eu pego esse hino, eu fico lá sozinha, né? Fecho a porta do meu quarto, vou cantar. Por quê? Porque, de repente, eu estou pensando em murmurar, eu vou cantar. Em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Essa é o 501, acho. 501 da harpa. É lindo. Nós temos várias orientações. Agora, se você se deixar, se você resolver ficar em cima do seu problema, em cima da sua dor, ai, que eu tenho isso, o outro também tem, meu querido. O outro também tem. Eu tive uma crise de ansiedade há 2 anos atrás. Eu nunca achei que fosse ansiosa, vejam. Não sabia que eu era ansiosa. Você já sabia? Pô, o pastor nunca me avisou que é amigo, né? Olha, vai ter que dar conta disso aí, viu? Podia me ajudar. Tá falando, tá revelando. Eu não sabia, não, né? Porque a gente vive naquele agito, correndo, não é normal. Eu sou assim. Eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sou assim. Aí eu tive uma crise, estava num culto de poder, de canelinha, canela de fogo, sou canela, quem tiver alguma coisa contra, vai falar com Deus. Porque, mesmo que tiver, viu, irmão? Não... Quando Deus está na causa, enfim, a gente... E ali eu tive uma crise depois de pregar e de sentir a presença de Deus e de entregar tudo que Deus me deu. E daqui a pouco eu estou conversando, no final eu justo outra pessoa e eu comecei a sentir o meu braço formigou e de repente eu já não conseguia mais falar. E aí eu tentando falar que eu estava passando mal, eles conversando, e eu falando... O cérebro pensava, mas a língua... Enfim, né? A Bia que sabe da mídia. É horrível, gente. Falei, vou morrer agora, Senhor. Vai ser o último culto da minha vida. É agora que eu estou indo. Tinha acabado de completar 50 anos... Falando a minha idade. Acabado de completar 50 anos... Tinha entrado na academia e fui para esse culto. É verdade, tinha sido assim, eu fiz hoje assim, o aniversário, no outro dia. Falei, que presente é esse, Senhor? Aí eu falei, é o coração, é a pressão, é o coração, eu vou morrer. Ai, tentando avisar que estava passando mal. Eu falei, pelo amor de Deus, quando você vê a pessoa parar, dá uma olhada, né? Eu falei para o Justo, pelo amor, não dá para a gente falar. Eles não sabiam, eu falei, não dá para avisar, meu povo, vamos. E eu, gente, pensa, eu falei, pronto, tive um AVC. Foi agora, é verdade, gente, sensação de morte. Eu vi a morte passou ali. E eu falei, Senhor, 50 anos, o Senhor já vai me levar? Tá bom. Comecei a preparar a alma. Em vez de eu reclamar, eu falei, eu vou preparar a minha alma. Porque se o Senhor quiser me levar agora, o que impede? Eu falei, vou preparar. E comecei a trabalhar a mente. E aí, quando eu entrava no carro... Aí era assim, irmãos, eu estava aqui, eu só sentia uma fisgadinha nesse braço, só. Era o suficiente já para correr para o cérebro com tanta rapidez. Aí eu já passava mal e eu ficava dias ruim. E eu falei, eu vou morrer. Aí eu tinha paciência, até o ponto um dia que o Juscelino, a gente foi buscar a Isa e eu estava no carro. Eu só fiz assim, eu comecei a passar mal. Aí eu não falava para ele, né? Tudo bem? Tudo. Tudo. Aí nesse dia eu passei muito mal. Eu sei que quando eu vi, eu estava lá no hospital e depois nem sei onde que hospital que era, nem sei o que eu fiz. Eu sei que eu fui para lá e para me tirar do carro foi difícil. Eu falei, pronto, pera. E a partir daí, depois, irmãos, vou resumir só para vocês entenderem como é que é.
Passou isso, eu tentei tudo. Fui no cardiologista, fui nos médicos, né? Deixou ir eliminando, né? O coração, a pressão, sua hipertensa. Aí eu falei, agora eu vou no psiquiatra. Eu vou lá, né? Ué, porque o cardiologista falou, emocional, essa pressão sua nessa altura aí não era suficiente para você ter isso. Isso é emocional. Ah, será? Eu falei, doutor, é o seguinte, eu acabei de entrar na academia, estou malhando, fiz 50 anos e vou morrer agora. Falei desse jeito para ele, falei, senhor, veja aqui, 50 anos, entrei na academia para deixar tudo ok, agora eu vou morrer. O senhor veja, eu estava muito melhor quando eu não estava fazendo nada. Ele deu risada e foi com muita paciência, muita paciência. Cheguei no psiquiatra, ele falou, o que você acha que você tem? Eu falei, eu acho que é uma crise de ansiedade. Ele falou, é uma crise de ansiedade. É difícil, irmãos. Me passou um remédio. Sensação de morte. Irmãos, teve um dia que eu estava assim no quarto, eu falei, eu vou morrer agora. E eu estava sozinha, eu falei, eu vou morrer agora. É sensação de morte. Então, a sensação da morte, ela é terrível. É algo terrível. E ali eu ficava, e ia parar de novo no pronto-socorro. E por várias vezes que eu saía de carro com o Jussa, dava assim, eu fiquei muito tempo sem sair, porque eu ficava com medo. Aí um dia eu fui para a Conde, fomos gastar lá na Conde. Fomos gastar na Conde. Comprar os da Conde é maravilhosa, né? Fui lá, a Juscelina estava vendo o livro, aí subimos na Jussa. Aí eu sentei, aí começou. Aí eu só senti que estava passando mal. Aí as irmãs de Deus, né, falaram, olha, Deus te dando o livramento. Você ia morrer agora, tá tendo... Porque elas não sabiam, eu já sabia. Aí a boca entortava, vinha aqui, coisa horrível. Quem viu, o Juscelino viu e falou, meu Deus, até ele se acostumar, falou, filho, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim. Fato é que isso foi passando, mas o que eu quero dizer para vocês, eu melhorei muito, psiquiatra, psicanalista, né? Cada uma, né? Nada contra, mas um dia ele falou, você é assim, assim, você falou, não, você está errado. Eu não me sinto assim. Eu não me vejo essa pessoa aí que você está falando. Uma pessoa que vive fora da realidade. Ele falou que eu estava fora da realidade, que eu vivia fora da realidade. Eu falei, não. Não, eu não sou assim. Ele não gostou, né? Aí pediu o psiquiatra. Aí, da outra vez que eu fui, ele ainda estava lá. Eu falei, você não vai embora, não, né? Não. Por que você está fazendo? Porque é normal o médico sair da clínica e... Não. Foi embora, irmãos, foi embora. Agora veio outro e teve outros diagnósticos. Mas o que eu quero dizer é que eu tive que ter muita paciência. Confiar muito em Deus de que isso ia passar. Sabe? De que ia passar. E nessa hora, aí você começa a provar de Deus, né? Por isso que eu falo que, às vezes, até nesse momento, você vê uma simples coisa, você vê a mão de Deus. Você fala, meu Deus, Senhor, eu achei que eu já ia embora. Quer dizer, eu ainda não estou assim, né? Todo dia eu falo, Senhor, eu ainda não sei, né? Eu vou fazer 52 domingo. Eu falo, ó, Senhor, esses marcos eu não quero mais, não, hein? Mas tá bom. E muita paciência, irmãos, na enfermidade. Sabe? E coisas que você não sabe que você tem, que você passa. Às vezes você está passando uma coisa que você não conhece, e aquilo tudo... Você, né, a gente acaba deixando de se olhar, de se conhecer. Foi bom para mim, acabei me conhecendo. Outra Roseli, está sendo muito difícil, viu, pastor? Lidar com uma pessoa que é muito difícil, você acaba descobrindo coisas e fala, meu Deus, Senhor, está vendo porque a gente precisa tanto de Deus? Confiar que Ele cuida de nós? Cada dia eu descubro uma coisa. Eu não passei mais mal de ficar, porque cada vez que eu tinha uma crise, eu ficava 10, 15 dias sem. Depois, tive a crise antes da minha mãe morrer, depois veio a morte da minha mãe, não tinha tempo para ter crise. Porque ela era o foco. Né? Não tinha tempo. Mas eu vi a mão de Deus ali, no sofrimento dela, da maneira como Deus levou. Eu falo, puxa, Deus é... Às vezes eu falo, nossa, era que teve uma bênção do Senhor, que o Senhor a levou.
Ela foi no tempo de Deus, ela foi como ela queria ir, fazia tudo, não era uma pessoa que dependeu de ninguém, que ela disse que não queria depender. Ela foi sóbria, ela foi bem. Eu falei, mas Senhor, meu pai esperava que ele fosse, o Senhor levou a minha mãe. O velho está lá, gente, o velho está querendo namorar. Eu falei, o velho quer arrumar uma jovem para casa de 35, ele tem 82. Eu falei, de lembrar as coisas, não lembra, né, mas da mulher... Aí o Celino falou, tá, que a Roseli vai deixar. Eu falei, traz, pode, não. Vem que vocês riem, velho foge para ir na padaria comer, diabético, está lá em cima, eu vou levar no médico, o médico fala, mas Roseli, fala, doutora, eu não aguento mais. Então, Roseli, agora volta daqui 6 meses, que agora só vamos esperar. Eu falei, então tá, por quê? Vou fazer o quê? Cansei de levar bronca. Ele foge mesmo. Fui no médico, deixei o portão fechado. Quando o Celino chegou, o portão estava aberto. Ele falou, você deixou o portão aberto? Eu falei, não, porque eu saí, estava acordado. Eu falei, pai, eu vou deixar fechado. Tá bom, pode, tá bom. Fugiu, foi para a padaria. Comeu os croissants dele. O Celino chegou, foi medir a glicemia, aí já falou, o senhor fez alguma? Comi 3 pãozinhos de queijo. Você falou, não. 3 pãozinhos de queijo daquele pequenininho não faz isso. Ele comia um salgado. É isso. Aí eu falo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, em meio a tudo isso, a gente prova de Deus. A gente fala, meu Deus, o que as pessoas não vivem, né? Que a gente não sabe da vida das pessoas. Às vezes já está nessa condição há tanto tempo e você não tem noção do que é isso. Aí você vive e você fala, não, agora eu não falo mais nada. Não falo mais nada, não entendo. E mesmo assim você encontra as pessoas que não compreendem. Elas acham, né? Falta de fé, faltou a fé. Faltou a fé, não que você tem que... Não, eu senti que a minha fé aumentou muito e muito mais. Porque eu entendi que realmente a nossa vida está na mão do Senhor. O nosso tempo, Ele sabe qual é. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter paciência com as coisas que a gente tem lidado. Com a sua enfermidade que não devia ser sua, mas está aí com você. Não é? Se não tem a cura, mas que o Senhor te ajude, tenha os meios. Entendi também que não adianta pedir para o Senhor, às vezes, levar, que o Senhor só leva na hora que Ele quer. Você vê a pessoa sofrendo e fala, Senhor, leva. Agora eu estou com um gato, irmão, eu sou gateira. O meu gato preferido está com linfoma. Eu falei, Senhor, mas um gato... É uma judiação, o que ele fez, né? Mas eu falo, Senhor, aí eu falei, já orei, falei, Senhor, o Senhor sabe como eu sou. O Senhor me criou. Tem gente que não gosta, nunca vai saber o que é isso. Né? Você nunca vai saber. Tem o lado bom, né? Que você nunca vai saber o que é e também nunca vai saber como é receber amor desses bichinhos. Então, tem o lado bom e o lado ruim, você escolhe, né? E aí eu orei, falei assim, o Senhor pode levar. Porque eu falei, eu sei que o Senhor pode levar, mas eu sei que o Senhor não vai levar só porque eu estou pedindo para o Senhor levar. Até o bicho tem o seu tempo. Está lá. Aí tá, eu falei, é assim. É pouquinho para você? É só um gatinho, mas é o meu gato. Poderia ser uma pessoa. O meu pai, eu vejo e falo, Senhor, né? Como minha mãe teria ficado doente, tendo ainda meu pai daquele jeito, ela já não aguentando fazer nada, que ela sempre foi muito ativa. Qual seria a situação dela? Porque meu pai está doente, mas está bem. Ele não sente dor, sente alguma coisa, toma remédio, dorme, está bem. Eu falei, olha como Deus é bom. Eu não vou reconhecer a bondade de Deus diante disso? Seria ingratidão se eu não reconhecesse. Então, a sugestão para essa noite, a dica, olhe para a sua vida e veja se tem coisa que realmente, se está tão ruim assim. Veja o que é que Deus está fazendo. Então, a gente só vai entender quando tudo passar. Algumas coisas a gente entende já no meio, mas você precisa de Deus. Você precisa dele para lidar, irmão, com as coisas que virão.
Né? Eu falo, nossa, aí fico fazendo as contas, né? Aí eu me vejo já com meus 52, eu falo, daqui a pouco sou eu, falo para a Isa. Olha os tempos que nós vivemos, queridos. Nem todos vão chegar aos 70, aos 80. Minha avó morreu com 93, lúcida, pregando o Evangelho. Eu, particularmente, acho que não vou ter essa graça. Mas se você parar também para olhar como é que o tempo tem passado. Domingo, daqui a pouco você abre o olho já o outro domingo. Não é assim? Eu falo lá em casa, meu Deus, eu não faço nada, não consigo fazer nada mesmo e não vou fazer nada. Também não fico mais querendo fazer aquilo que eu não consigo. Né? Dá um tempo para você, dá um tempo para o seu corpo. Preserva, cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Ou você acha que você não tem uma responsabilidade com ele? Está sobrecarregando ele com trabalho, está achando que tem que, né, trabalhar. Cuida do templo do Espírito Santo, porque ele precisa estar de pé para adorar a Deus. Ele precisa estar de pé, ele precisa estar bem. Quem é que doente vai? Como é que você vai vir se arrastando? Vai falar o quê? Você pode vir se arrastando para você receber a vitória de Deus. Mas cuide do templo do Espírito Santo, cuide da sua mente. Irmãos, está uma série de doenças, o povo todo... Você olha para todo lado agora, todo mundo tem um transtorno. Eu falo, isso aí é do diabo. Não, é o tempo, né? Os tempos modernos que nós vivemos. Nós já estamos indo, nós todos, não, aqui tem muito jovem, né? Eu me considero já, né? Mas eu digo, o que os jovens vão enfrentar? Eu penso, eu não tenho neto, o que o meu neto, minha neta vai ver? O que os nossos netos verão? O que esses jovens vão ter que lidar? Deus precisa levantar esses jovens na igreja. Por quê? Porque eles vão dar continuidade. Eles precisam saber que não vai ser mais ou menos como Deus falou para Josué. Falou, olha, Josué, olha, você não se abate, tá bom? Você não se abate, não tenhas medo. Deus só falou, tá, ok. Aí você vai ver o que Josué teve que enfrentar. E não conseguiu fazer tudo o que precisava. Então, queridos, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, é necessário. Eu sei que você já sabe que o Senhor é bom. Mas se você está vivendo aí uma situação que você coloca diante do Senhor, coloca ela diante do Senhor e espera. Ora, espera. Não é na sua hora. O Senhor vai provar a sua fé. A nossa fé, ela precisa ser provada. Ela é provada. Todos os dias. Porque se ela não for, querida, alguma coisa está errada. A sua fé é provada. Mas o Senhor nos alimenta, né? Ele nos alimenta. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nunca se esqueças dos benefícios de nenhum deles do Senhor. E quero trazer à memória, faça isso nessa noite. Aproveita, está tudo bem, glória a Deus. Mais ainda, traz à memória. Conta quantas bênçãos. Já viu que a gente conta as coisas ruins, né? Mas nunca fala as bênçãos. Você não vê testemunho. Parece que não está acontecendo nada na vida dos irmãos. Não estão tendo aumento. Não estão comprando casa. Não estão conseguindo alcançar seus objetivos. Não estão estudando. Não estão sendo abençoados. Né? A vida está seguindo. Não está acontecendo nada. A gente fala, não, fulano está doente, ciclano está doente, fulano está doente. Oh, tá bom, vamos orar. Nós oramos. Cadê as suas bênçãos? Onde é que elas estão? Talvez você precise se lembrar delas. E talvez a sua bênção pode ser um bom testemunho para alguém que está aí, de repente, achando que não vai viver. Né?
Então, pensa nelas. Eu quero que você pense nas suas bênçãos. Queria que o pastor... Queria fazer uma oração, pastor? Já, olha, vou entregar. Irmãos, coloque de pé. Eu queria orar com a igreja. E queria que você colocasse diante do Senhor a sua condição. E queria te desafiar. Isso é um desafio. Provar de Deus. Provar se Ele realmente é bom. Se esse Deus que você serve diz que serve é bom mesmo. Provar a sua fé aí, porque aí você vai ver se a sua fé está alcançando a ser desafiado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus nos desafia nessa noite para isso. Sabe? Ao provar e ver de que o Senhor é bom. O que é que você precisa? O que é que está tão difícil? O que é? Aproveita aí, que o anjo passa e você está que nem eu, pedindo um Kindlezinho, né? E o Senhor... Aproveita, irmão, aproveita. Eu sempre falo isso, nunca perca a oportunidade quando você chega na casa do Senhor. Não perca a oportunidade. Sabe, eu sei que a pregação não é boa, nem vim aqui pregar bem. Eu vim aqui falar de Deus, vim compartilhar com os irmãos coisas que eu tenho vivido. Eu sei que Deus está falando com a igreja. Eu sei o Deus que eu sirvo, né? Lá em Timóteo, né? Paulo falou, mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo, né? Que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele falava acerca do que foi concedido a ele, o ministério, né? Anunciar o evangelho. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, nessa noite. Prove de Deus, mas com uma condição. Quando você receber, que você venha aqui. Não precisa falar, pregar não, tá? Para não ficar com medo, né? Nem precisa subir aqui, pode ser dali. É só falar que o pastor está aqui, ó. O pastor está aqui. Deus está hoje anotando. Quando acontecer na sua vida. E não vai ser... Bom, para uns pode ser agora. Mas, enfim, no tempo de Deus, ore sobre isso. E fique com esse salmo. Fique com esse salmo. Salmo 34:8. E vai na fé, meu irmão. E vai na fé. Porque o Senhor quer se apresentar a cada um de vocês. Não é só você que quer provar Deus. Ele quer mostrar esse Deus que nós falamos, que as pessoas falam. E que você fala, comigo não acontece nada. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. E você vai dar testemunho. Você vai falar, eu provei. De que maneira eu provei. Não importa se é grande ou se é pequeno. É você e Deus. Amém?